Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Entre Calls e Caos. Hoje estamos com Jorge Matos, super entendido de comportamento. Vocês vão sair daqui super especialistas, entendendo tudo sobre DISC. E todo mundo vai querer fazer, eu tenho certeza, a pesquisa de DISC. E depois ele vai contar como que faz, a quem procura, para vocês entenderem um pouquinho mais, terem um autoconhecimento. Jorge, muito obrigada por ter aceitado o convite. Vai ser um prazer o nosso bate-papo de hoje. E eu quero escutar um pouquinho da sua história, gente. Eu gosto de aprender sobre a história das pessoas, sobre onde tudo começou. Já estou cheia de livros do Jorge aqui e vai ser um prazer escutar. Seja bem-vindo. Obrigado também pelo convite, obrigado pela oportunidade de trocar algumas ideias e eu tenho certeza que vai ser bacana. Vamos nessa. Vamos nessa. Me conta um pouquinho, Jorge. Eu sei que tem anos de história, de experiência dentro desse ramo, mas como tudo começou? Você sempre foi uma pessoa interessada sobre comportamentos? Me conta um pouquinho. Assim, eu digo, né, que a principal competência desde sempre é o autoconhecimento. Né? Com certeza. Todas as outras competências deveriam vir após o autoconhecimento. O ser humano vamos chamar, é um equipamento complexo, talvez um dos mais complexos, ou o mais complexo, né, Com certeza. que tem no nosso, no nosso ecossistema. E o detalhe é que a gente não veio com manual de instruções. Né, Seria maravilhoso se tivéssemos. Resolveria grandes problemas. Não tem a menor dúvida. Então, a gente é um equipamento complexo que não tem manual de uso, de instruções de uso. Né? Então, essa é uma questão muito importante. E as pessoas, de fato, eu acho que principalmente desse mundo que a gente vive hoje, né, que é um mundo absolutamente visual, né, do mundo das telas, né, dos pixels. Atualmente, principalmente, né? Porque há um tempo atrás a gente ainda tinha uma facilidade ali dos livros, do papel, a gente estava até conversando, mas hoje em dia deu uma intensificada por conta das telas, da praticidade de você encontrar informação em qualquer canto, em qualquer lugar. Sim. Só não consegue encontrar informação de si próprio, né? Porque é exatamente isso, porque no fundo a gente vive num mundo de telas e que sobra muito pouco tempo ou não sobra tempo para um olhar para dentro de si. Né? E aí, ou a gente encontra essa resposta olhando para dentro de si, ou a gente nunca vai ter essa resposta. E o DISC, nesse caso, ferramentas comportamentais de maneira geral, ajuda exatamente vamos chamar, a você conhecer esse equipamento humano que são as pessoas, e idealmente a partir de você. Então, ele começou assim, na minha... Assim, eu tinha muita clareza, né, muito grande de quem eu era, aonde eu estava e para onde eu ia. E eu tive uma trajetória de vida assim, bem difícil. Eu sou filho de pernambucano, pai de pernambucanos. Meus pais vieram para o Rio de Janeiro, então eu nasci aqui. Mas meu pai foi assassinado quando eu tinha 5 anos. Meu Deus. E minha mãe era absolutamente do lar, né, com 3 filhos no Rio de Janeiro, não quis voltar para a família. Então, a gente teve todas as adversidades assim, na vida. Eu comecei trabalhando, vendendo laranja com 9 anos de idade. E, desde então, eu nunca mais parei. Então... mas veja, eu estou contando isso porque eu acho que tem tem um aprendizado por trás. Mais do que um aprendizado, sempre teve muito prazer. Eu nunca fiz na minha vida nada que não fosse muito prazeroso. Né? Então, assim, eu, quando me determino a fazer alguma coisa, eu vou lá e faço e tento fazer o melhor possível. E aí eu achava que essas 3 questões, essas 3 questões me levaram, me trouxeram até onde eu estou, e eu achava que era padrão para todo mundo. Aos 23 anos, como professor na universidade, eu pergunto aos meus alunos, né? Eu faço essas 3 perguntas aos meus alunos: quem eles eram, onde estavam e para onde iriam. E eu levo um baita susto. Né? Perguntas óbvias, né? Era óbvia para mim. Até o momento. Era óbvia para mim, mas eu vi que não tinha nenhuma obviedade naquele grupo de jovens que não tinha a menor ideia de quem era, onde estava e para onde iria, e eu levei um susto. E eu achei que seria desonesto da minha parte não ajudar aquele
grupo de jovens de maneira séria. Então, aquele papo que deveria ser 30, 40 minutos, eu terminei levando 8 horas aulas com eles, discutindo com cada um deles essas 3 grandes questões. E como é que foi essa receptividade deles em relação ao tema? Porque tem uns que têm até a humildade de dizer que realmente não se conhecem ainda, mas querem desenvolver esse lado. Tem outros que acham que conhecem, mas não conhecem e também não querem aprender, não querem desenvolver, se evoluir e tal. Acredito que somos assim, aquela síndrome de Gabriela, eu sou assim, você sempre assim. Eu não identifiquei nenhum tipo de resistência. Pode ser que tenha um ou outro aluno que possa ter falado menos, ter sido talvez menos honesto, mas essa é uma outra premissa também importante, né? Porque quando você está ajudando as outras pessoas, ou as pessoas são honestas com elas próprias, ou elas serão os grandes perdedores. De fato, sim. Então, sinceramente, assim, não foi uma preocupação minha. Mas aí o que aconteceu? Então, eu fiz um trabalho profundo com esses alunos. Eu repeti isso durante 8 anos, né, que eu passei na universidade, no graduação. Só que, paralelamente, eu comecei a fazer isso também nos meus trabalhos de consultoria. E aí eu vi que não era questão exclusiva do jovem de 18, 19, 20 anos, mas ela persistia também nas pessoas com 30, 40, 50 e até 60 anos. Eu já vi gente tendo muita dificuldade de responder. Então, na realidade, a gente percebeu claramente que essa coisa do ser humano, né, a base, que talvez é responder a essas e outras questões, não era uma coisa de um grupo de pessoas, mas, de fato, é da grande massa da população. De faixas etárias. Faixas, condições sociais, educacionais, financeiras. Porque, não sei, né? Estou aqui pensando, a gente parte para pensar, de repente, uma pessoa com grandes condições, com uma vida já de sucesso, né, tem ali, de repente, já a intenção, nós temos já a percepção de que aquela pessoa já se conhece. O tanto de sucesso que ela já alcançou, o tanto de coisas que ela já conquistou, mas não necessariamente, né? Eu acho que são duas coisas até bem distintas, né? Porque, às vezes, o sucesso chega para algumas pessoas de uma maneira tão inesperada, de uma maneira, às vezes... Orgânica. Talvez até orgânica, né? Então, às vezes, a pessoa tem um determinado produto que tem uma grande demanda e aí ele organiza aquela oferta e, eventualmente, passa a ser um sucesso a partir daí. Mas não significa absolutamente que essa pessoa se conheça, que ele tem uma capacidade, por exemplo, de gestão e liderança, e as coisas vão acontecendo. Você acredita que nesse momento, na sua aula, foi ali o momento que você percebeu que você gostaria de seguir no desenvolvimento humano, ou você já tinha ali algum viés de desenvolvimento humano antes disso? Tamiris, essa pergunta é muito legal, né? Porque, novamente, me remete para essas questões, né? Eu, no meu primeiro semestre na faculdade de administração, no primeiro semestre, eu comecei a visualizar o seguinte: aonde eu gostaria de chegar, né? Então, já no primeiro momento, eu falei assim, e eu tinha essa resposta muito clara, eu falei assim, não, eu quero ser presidente de empresa. Então, você já tinha isso em mente? No primeiro semestre, eu defini... Gente, é preparado mesmo. Eu defini... Bom, eu com 17 anos, eu já era gerente numa empresa de construção, né? Eu era coordenador numa empresa de construção, com 18 subordinados abaixo de mim. Certo, começou né? cedo, bichinho. Eu comecei muito cedo, né? Então, minha carteira foi assinada com 14 anos e pouco, não tinha nem 15 anos na época. Então, aí eu defini que eu queria ser presidente. E comecei procurando, vamos chamar, instrumentos, formas, e até que encontrei um artigo que dizia que os presidentes, né, era um artigo muito interessante, que dizia de onde tinham vindo os presidentes. E aí, nesse artigo, dizia o seguinte, que 20 e poucos % vinham da área de finanças, um outro percentual em torno de 20% vinha da área industrial, ou seja, normalmente engenheiros. Depois, um terceiro grupo vinha da área de marketing e um quarto grupo vinha da área de recursos humanos. E aí, o que eu vi claramente? Assim, eu não estou fazendo engenharia, então não é o meu... A industrial não é meu, né, de onde eu farei essa trajetória. Finanças, eu falei assim, é uma possibilidade, mas não é o que eu tenho de melhor. Aí sobrou recursos humanos e marketing. E aí, em recursos humanos e marketing, foi fácil tomar a decisão, porque eu falei assim, bom, eu acho que liderança tem a ver
principalmente com conhecer pessoas. E se Claro. você conhece as pessoas, talvez você tenha a chave, por exemplo, por uma boa gestão. E aí, eu decidi por recursos humanos no meu primeiro semestre de faculdade, né? E aí, assim, foi interessante, porque a partir daí, tudo que fosse de recursos humanos, os professores ligados a recursos humanos, tudo me interessava. E mais à frente, eu falei assim, bom, agora está na hora de eu começar a trabalhar efetivamente na área de recursos humanos. Uhum. Só para ter uma ideia, nessa época, eu já era gerente geral da Ticket Restaurante do Brasil, né, lá em Pernambuco. Uhum. Eu era gerente Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte e Paraíba. E estava na gestão, né, geral daquele negócio. Mas não era a minha área, não estava dentro Ainda do meu... não era o seu foco, eu, né? eu já estudava recursos humanos, mas não trabalhava com recursos humanos. E aí eu tomei uma decisão extremamente impactante da minha vida, que foi deixar de ser gerente e trabalhar como analista de recursos humanos numa empresa, ganhando um terço Do que você ganha. do que eu ganhava, mas porque ali eu ia começar exatamente a minha trajetória, vamos chamar profissional. E foi exatamente o que eu fiz. Saí de um apartamento lá em Boa Viagem, na praia, fui morar num bairro, né, mais de subúrbio, numa pensão, e estava felicíssimo, porque eu sabia que aquilo ali fazia parte da minha trajetória. Você tinha um foco, né? E aí a gente Sempre. acho que fica aqui a primeira lição para quem está nos assistindo, porque tem gente que tem medo de fazer grandes mudanças, né? Mas quando se tem ali talvez um propósito, um foco, as grandes mudanças, elas, ainda que te impacte de maneira negativa, não negativa porque você estava determinado, mas impactou financeiramente, você teve ali um déficit dentro do teu salário e tal. Mas isso não mexeu com o teu interior, porque você tinha já um autoconhecimento, já tinha a percepção do que para onde você queria chegar, e você sabia que você precisava dar uns passos para trás para depois correr para frente. Não existe almoço grátis, né? Nem Então, um eu tinha que começar de algum canto, então eu me permiti começar nessa empresa, que foi fantástico para mim, aprendi muito. Então, Nenhum assim, arrependimento. zero. A minha vida Zero. inteira, eu não tenho nenhum arrependimento de absolutamente nada. Eu uso até muito uma frase seguinte: o homem não pode se arrepender dos passos que deu e das mortes que morreu, porque não volta. O passo que você deu... Vai ficar só se já deu. lamentando e E viver na de hora que uma lamentações. pessoa vai embora, meu amigo, é você deixá-la aí com toda a tranquilidade e que ela siga lá o caminho dela, né? Com certeza. Então, a gente vai voltar ali na linha do tempo que você falou do recursos humanos. Agora vamos voltar para a parte da sua turma ali que você resolveu desenvolver, 8 horas de aula. Como que foi isso? Na verdade é o seguinte, eu fiquei assustado naturalmente no primeiro instante, né? Porque eu falei, uau, o que eu estou fazendo, né? E aí eu saí Você daquela já aula... tinha vários estudos de caso ali, né? Querendo ou Um não. monte, né? um monte, né? E eu saí da aula, que eu conversei só com uma pequena fração daqueles alunos, eu falei assim, olha, a gente vai continuar na próxima aula. E fui procurar uma psicóloga que me ajudou, assim, a organizar como é que seriam as aulas seguintes, né? Você teve que reestruturar todo o teu plano de aulas? Na prática, é o seguinte, assim, foi todo reestruturado, sim, a resposta é sim, né? Ou seja, você... Mas para melhor, vamos dizer assim. Com né? certeza. Eu acho que muito melhor, porque pelo menos para aqueles alunos fez uma diferença enorme. Então, eu reestruturei as aulas seguintes, eu já tinha mais clareza do que perguntas que eu ia fazer, como é que eu ia tratar os alunos, né? Então, o processo ele foi organizado a partir daí. E, por incrível que pareça, como eu trabalho na consultoria, eu terminei montando um workshop que a gente já fez hoje para mais de 100 mil pessoas, que hoje a gente chama de Personal Change, que é um programa de mudança pessoal, que ele faz 5 grandes reflexões. Ele ajuda as pessoas a entender quem elas são, ajuda a entender que contexto de mundo elas vivem e ajuda a entender o contexto de trabalho. O que acontece? Se eu sei quem eu sou, sei que mundo eu vivo, sei o que o contexto de trabalho exige de mim, eu identifico os gaps, né, resultantes dessa diferença entre o que eu sou versus o mundo e versus o meu trabalho. Com os gaps identificados, eu começo a montar um plano de desenvolvimento pessoal. Ou seja, como é que eu vou fazer essa jornada, essa transição entre a situação Plano de atual, ação um ali. plano de ação
entre a situação atual e a desejada. E o último elemento desse processo, e que eu acredito muito, é a força de uma visão positiva e estimulante de futuro, né? Eu acho que na hora que você tem uma visão positiva e estimulante de futuro, é como se ela te puxasse para aquilo, ela funciona como um imã e te puxa para aquilo. Então, eu montei esse workshop, que tem várias versões. Hoje a gente tem uma versão 100% digital, tem uma digital webinar, tem uma digital presencial e tem uma digital in company. Uhum. E que ajuda as pessoas exatamente nessa jornada de autoconhecimento e empoderamento pessoal. Com certeza. Eu acredito muito nisso e que faz toda a diferença no desenvolvimento das pessoas. Mas você acredita que as pessoas mudaram hoje ou foram as ferramentas que evoluíram? Olha, você está trazendo uma questão que é bem emblemática e acho que bem disruptiva nesse momento, que é o seguinte: como é que eu vejo hoje? Eu vejo a inteligência artificial num processo absolutamente geométrico e exponencial, né, e daqui a pouco quântico. Então, ela vai ter um crescimento, assim, eu diria que talvez até assustador. A gente ainda nem chegou no ápice dela, né? Qual é a sua percepção sobre ela? Eu acho que ela é uma pequena criança de talvez 4, 5, 6 anos Ainda de idade. estamos engatinhando, Completamente. começando a andar. Mas veja, assim, em termos de timeline de vida, então eu diria que ela tem 2, 3, 4 anos. Só que do ponto de vista da inteligência, ela já abocanhou todo o conhecimento do mundo, né? E tem uma memória absolutamente incrível e tem uma velocidade absolutamente incrível. Então, até quanto mais eu olho para a inteligência de maneira positiva, né? Inteligência artificial geral e generativa, quanto mais eu olho de maneira positiva, mais com certo pessimismo eu olho para o ser humano. E por quê? Porque tempos difíceis constroem homens fortes. Tempos fáceis constroem homens fracos. E o que está acontecendo, não para todo mundo, né? Toda regra tem exceção, mas a grande massa da população está perdendo a sua capacidade de linguística, está perdendo a sua capacidade de discutir coisas honestas e verdadeiras. De raciocínio, né? Está perdendo a sua capacidade de raciocínio, está perdendo a sua capacidade de pensar, né? Por exemplo, você estava falando que gosta de ler. A leitura tradicional, você imaginava todas aquelas imagens. É a capacidade criativa. Exatamente. Abre o campo ali da criação, de novos ares. Você viajava, o autor fazia você viajar e, de repente, Exato. você estava lá viajando com o autor. Hoje, ninguém está fazendo mais isso. Se isso vai ser melhor, porque hoje a imagem está pronta na sua mente, na sua visão. Então, você não tem mais esse exercício do sonhar, do imaginar, do projetar. Se isso vai ser bom ou ruim, sinceramente, eu não sei. Mas eu vejo com muito pessimismo, principalmente pela capacidade linguística que está diminuindo dramaticamente. E lembrando que essa última geração, a geração alfa que está aí, né, ela é a primeira geração cujo nível de conhecimento de QI é menor do que todas as outras gerações que antecederam no último século, né? Então, você tem esse fato que é absolutamente marcante. Ou seja, a gente diminuiu nas últimas décadas como ser humano. Eu tenho as minhas preocupações em relação a isso, principalmente a nova geração, porque ela já entra dentro de uma geração de tecnologia avançadíssima, inteligência artificial, em que você não precisa pensar, a inteligência ela traz para você todo o raciocínio. A gente estava falando sobre autoconhecimento. Eu já presenciei pessoas jogando na inteligência artificial quem eu sou, para onde eu quero ir, fazendo, sabe, um negócio que é você, um período de autoconhecimento, de meditação, enfim, de reflexão pessoal, pedindo ajuda à inteligência artificial para poder trazer. Então, até que nível nós vamos chegar? E aí, trazendo para o viés de recursos humanos, de desenvolvimento pessoal, qual é o ponto ali que você acha que ela vai apoiar a tua área de desenvolvimento humano ou que ela vai atrapalhar? Olha, na realidade você tem a IA, né, a inteligência artificial, e você tem a IH, que seria a inteligência humana, né? Eu entendo o seguinte: quem souber
pilotar, a mesma coisa de um carro, de um avião, de uma lancha, né? Quem souber pilotar isso, seguramente ele vai chegar muito mais rápido ao outro local. Quem não souber pilotar, que não tiver fluência, né, na inteligência, ele literalmente ele vai ficar para trás, né? Porque as pessoas que souberem pilotar e as que estão sabendo pilotar, ela já está na frente, né? Então a questão Mas aquelas que têm o conhecimento, né? Eu falo muito, a gente fala muito de inteligência artificial na empresa também, e eu prego muito para eles o seguinte: ela é muito boa, mas ela sozinha não vai servir de nada. Você vai gastar uma nota de inteligência artificial se você não tiver o conhecimento ou capacidade analítica de questionar o que você está recebendo de dados, entendeu? Então, as pessoas elas vão chegar num nível muito maior em termos de inteligência artificial, mas, ao meu ver, quem tem ainda a percepção de que eu preciso continuar estudando, eu preciso continuar tendo noção sobre a minha base de estudo, seja ela qual for, para eu poder bater de frente com a inteligência artificial. Os dados hoje, eu não sei daqui a mais um tempo, mas os dados hoje eles não vêm 100% prontos. Você precisa ter a capacidade analítica e de raciocínio para questionar do que está vindo. Não é só pegar aquilo ali e entregar um relatório para um cliente sem o mínimo de análise, de revisão, de fundamento teórico, da onde está tirando, que fontes estão sendo tiradas desse fundamento. Então, eu acredito ainda que as pessoas que tiverem o conhecimento atrelado à inteligência artificial, elas vão alavancar. Mas ocorre muito hoje ainda a discussão de que as pessoas estão começando... Como a inteligência artificial está sendo muito de fácil acesso, está sendo muito mais acessível, pessoas sem conhecimento estão pegando aquilo ali, distribuindo, vendendo pacotes baratos, mas não está saindo nada de conteúdo de informação. Então, a minha maior preocupação são essas novas gerações, que já estão entrando numa geração em que livro é muito raro, leitura é muito raso, mas a inteligência é muito aprofundada. Mas e o conteúdo? Aonde ele fica? Sim. Essa é a minha preocupação. Então, eu acredito que a metodologia que você traz talvez possa trazer um viés para essa galera de, peraí, quem eu sou, como eu posso usar essa ferramenta de maneira mais inteligente, mas ainda sabendo que o inteligente sou eu, né? Sabendo que o conteúdo é meu, que a capacidade cognitiva é minha, de pensar, raciocinar e pensar em construir novos áreas, não é não? Como a gente começou a falar, né, eu entendo que a inteligência ela está começando, né, e ela está começando por baixo. Então, ela está pegando, vamos chamar, as atividades dos estagiários, depois agora... Trabalhos manuais. Eu diria que não necessariamente manuais, mas aqueles que, vamos chamar, que sejam mais repetitivos e que sejam mais padronizados. Então, ela está começando pelo estagiário, pelo auxiliar, pelo júnior, mas ela vai continuar nessa jornada e ela vai chegar no pleno, no sênior e talvez num nível, né, realmente de conhecimento muito grande. Mas, veja, tudo que o ser humano fez até hoje foi criar instrumentos que possam ajudá-lo, né? Eu entendo que talvez a inteligência artificial ela elimine muito o papel, né, e a importância do indivíduo. E aí, assim, realmente é uma questão que tem que se preocupar, porque a grande diferença do ser humano para os outros animais foi a nossa capacidade de definir padrões, identificar padrões e aprender com isso. Só que a inteligência está conseguindo fazer isso muitas vezes melhor. Então, ou a gente, vamos chamar, assume um novo papel nesse processo, ou eu diria que a gente vai estar completamente relegado. Porque, veja, hoje a programação... ela já não é mais o indivíduo programando. A inteligência ela já ajuda a programar e acelerar muito fortemente isso. Ela já ajuda, por exemplo, em todo o design. Então, e o que isso vai levar? Isso vai levar, por exemplo, um nível de robótica em que a gente vai ter robôs que já fazem muitas... Porque, veja, quando a gente fala de robô, os robôs já estão entre nós há muito tempo, né, em todos os sentidos. Só que aquele robô mais caricaturado que a gente vê, que se assemelha com o ser humano, que está aqui do nosso lado, esse robô também já está em construção. Então, quando você, de fato, tiver um nível de inteligência
vamos chamar, cognitiva e robótica 100% funcionando, você vai ter, sei lá, toda uma nação de robôs produzindo aquilo por você. E aí, onde que fica o papel do ser humano, né? Para onde a gente iria, né? Principalmente hoje se discute muito sobre liderança. E aí, ainda é um pilar muito difícil, né? Quem está no papel de líder tem muita dificuldade de entender sobre pessoas, ainda. Essa é uma outra questão bem interessante também, pelo seguinte, porque a maioria dos líderes não aprendeu a ser líderes e, frequentemente, não tem perfil de líderes. Porque o que acontece? Sei lá, você pega um engenheiro que passa 5, 6 anos numa escola de engenharia, depois ele passa mais 5, 6 anos trabalhando como engenheiro, como técnico, e no belo dia alguém diz para ele o seguinte, olha, agora você deixou de ser engenheiro e você vai ser agora líder, né? Agora você tem tantas pessoas para ter coisa. Mas veja, ele levou 10, 15 anos se preparando como engenheiro e levou 5 segundos ou 15 segundos, ou seja, 15 anos se preparando para ser um bom engenheiro e agora levou 15 segundos para se tornar um líder. Esse indivíduo ele não se conhece, ele não sabe nada sobre comunicação, relacionamento, tomar decisão, processo, sistema, enfim, né? E aí, o que acontece? Você perde a velha máxima, que isso é histórico, né? Perdemos um excelente técnico e ganhamos um péssimo gerente. É raro, né? mas acontece muito, né? É raro e acontece muito mais do que a gente gostaria. Muito mais do que a gente gostaria. E aí, como resolve isso? Dentro de toda essa metodologia que você entende, como desenvolver pessoas ao ponto dela chegar a níveis de liderança? Hoje, dentro da realidade que a gente tem, trazendo ali o cenário que você trouxe sobre a engenharia, que ele constrói ali 5 anos de estudo, mais não sei quantos anos de trabalho, o que você mudaria dentro desse cenário? Sendo bem sincero, tudo. Tudo? Né? Tudo, Opa, tudo. que eu tô curiosa agora. Eu mudaria tudo, né? Primeiro, porque eu entendo que você tem uma educação que entrega conhecimentos normalmente já envelhecidos ou absolutamente apodrecidos. Ou seja, a grande parte dos conhecimentos que estão sendo oferecidos pelos professores, eles já não têm mais nenhuma função, porque o professor está falando de alguma coisa de 5, 6, 10 anos atrás e que talvez hoje não tenha mais isso. E quando você... Então é o seguinte, 99% vamos chamar, do ensino brasileiro é entrega de cognição. Né, um quadro, um professor e que diz, olha, está aqui o conhecimento. Só que você tem que verificar o seguinte, o conhecimento pelo conhecimento, ele não leva a canto nenhum. O conhecimento pelo conhecimento é como se fosse um prego que, se não tiver uma parede, né, ou uma madeira, se ele não tiver onde se fixar, ele não tem nenhuma função. Então, o conhecimento pelo conhecimento não tem nenhuma função. E se vamos chamar esse conhecimento, ou se esse prego for de péssima qualidade, que é o que existe, então, assim, é o que você tem hoje no Brasil. Bom, então, o que precisaria, na minha opinião, o que precisaria mudar? Primeiro, de fato, você entregar conhecimentos atualizados, práticos e voltados para resultado. Primeiro aspecto. Você acredita hoje ainda que o ensino está sendo baseado em algo que já passou, né? Já morreu. Está ultrapassado. Totalmente. Não só na sua forma, também no seu conteúdo. E da sua, vamos chamar, da sua maneira mono de entregar. Porque, veja, eu teria que trabalhar, na minha opinião, pelo menos 3 aspectos simultaneamente. Eu teria que entregar coisas de maneiras mais adequadas. Eu teria que levar essas pessoas a desenvolver habilidade, porque, veja, se eu entrego um conhecimento, mas se eu não pratico, né, então essa coisa não funciona. Então, a habilidade, né, o Master Skills, ela é fundamental, né, o Knowledge Skills e depois o Master Skills. E depois você tem um terceiro elemento, que é o Behavior Skills, né, ou seja, o comportamento. Porque, veja, quando eu gosto do que eu faço, eu tendo a estudar mais e praticar mais. Quando eu não gosto do que eu faço, ou eu não pratico, nem estudo, nem pratico, ou faço isso me intoxicando. Então, se você imaginar que as pessoas hoje, provavelmente, vão ter que trabalhar até o último dia das suas vidas, né? E os dados já mostram isso. Por que tem tanta gente, por exemplo, da minha idade, trabalhando? Não porque elas querem, como eu quero, mas porque elas precisam. Porque há uma necessidade. Há uma necessidade, há uma total necessidade. Né? Então, o que acontece? Então, eu entendo que a educação ela deveria sair do modus entrega de cognição para
velha para entrega de cognição nova, alinhado com a capacidade de práticas e habilidades, alinhado com a natureza do indivíduo. Então, assim, eu reformularia completamente isso. Isso falando de maneira geral. Falando, por exemplo, de líderes, não dá mais para a gente imaginar que o indivíduo vai... Porque, veja, quando as pessoas foram promovidas há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás ou mais, você tinha uma máxima que era o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, qualquer um dentro desse modelo, ele recebeu o cachá agora vamos chamar, a autoridade de líder. Aquele indivíduo via ele como um líder, pô, não, agora é ele que manda, então eu tenho que obedecer. Só que o mundo mudou. Certo? Então, o crachá não tem mais nenhuma força. Né? Funcionou durante anos, mas hoje não tem nenhuma força. Então, ou você verdadeiramente prepara os líderes para serem líderes, ou você vai ter líderes de processo e não de pessoas. E de processos, aí vamos lá, né? A inteligência faz isso muitas vezes melhor do que o ser humano. Né? Hoje você também forma líderes? O nosso trabalho, ele, assim, a gente tem, até fazendo uma analogia, você tem a máquina de vendas, né? E a gente chama assim que a máquina de talentos. Então, da mesma maneira que as empresas constroem suas máquinas de vendas, né? Ou seja, o pipeline de venda, o funil de vendas, ela deveria criar vamos chamar o pipeline, o funil, ou a sua máquina de talentos. Quando você pensa, então, em talentos, o que você tem que trazer aqui? Primeiro, como é que é o processo de atração de pessoas? Né? Eu diria que, na minha experiência pessoal, foram raras as vezes que eu vi empresas que, de fato, têm uma competência grande na captação, né, de talentos do mercado e de trazer esses talentos adequados para o mercado. Então, você faz um trabalho na área de atração de pessoas, recrutamento e seleção. E aí, um detalhe importante: o Brasil é campeão mundial de rotatividade. O que significa ser campeão mundial de rotatividade? Significa uma produtividade que está estagnada desde a década de 50, 60 do século passado. Significa bilhões, eu diria talvez, quiçá, trilhões, que estão sendo perdidos porque na hora que eu trago alguém que ele não é produtivo, que ele gera problema na cultura, no clima da organização, no ritmo, que precisa, às vezes, de meses ou anos para se habilitar e se preparar para entregar. E, às vezes, quando ele está começando a se habilitar para se entregar, ele sai da organização. Então, veja, o problema, processualmente, ele começa nessa máquina, é o seguinte: eu tenho que reestruturar totalmente o meu processo de recrutamento e seleção. Reestruturar o meu processo de recrutamento e seleção, eu tenho que ir para uma outra etapa. Como é que eu faço desde o onboard dessa pessoa dentro da organização? A ambientação dela, né? A ambientação, ou o onboard, né? Ou a integração, né? Tem vários nomes. Integração, ambientação, onboard. Então, como é que eu faço o onboard dessa pessoa? E a primeira coisa que eu tenho que fazer nesse onboard é dizer quem é essa pessoa e por que ela foi contratada, ou seja, o alinhamento dela com o cargo dela. Né? E aí fazer todo um trabalho de educação aqui. Novamente, se todo conhecimento exige um comportamento correspondente, eu tenho que trabalhar isso simultaneamente. Vou dar um exemplo. Vou imaginar que você treinou um líder em delegação. Se esse líder não sabe qual é a natureza comportamental dele, ele vai continuar tomando as mesmas decisões da mesma forma que ele tomava antes. Então, se ele é uma pessoa, por exemplo, dominante, ele vai tomar decisões mais rápidas. Mas se ele, por exemplo, é um conforme, ele vai continuar tomando lentas. O dominante, mais rápido, mas sem ser de maneira analítica e estruturada. O conforme, vamos chamar, muito de maneira devagar, sem ter a celeridade que precisa. Então, a decisão, ela é importante que ela seja tomada na perspectiva, vamos chamar, da qualidade da decisão e da celeridade dela. A pior coisa do mundo é você decidir a sua fantasia, por exemplo, na quarta-feira de cinza. Meu amigo, o carnaval já terminou. Né? Então, assim, já era. Ou
gosto muito de chamar a decisão da 25ª hora. Não existe 25ª hora, né? Ou você toma dentro das 24 horas ou acabou. E aí você vai para o terceiro bloco disso, ou seja, esse líder, ele sabe qual é o talento que ele está recebendo, esse líder se conhece. Então, assim, eu posso garantir que 99% dos líderes não têm a menor ideia de quem são. Se eles não têm a menor ideia de quem são, ele tem alguma ideia de quem é o subordinado dele? Não. Né? Então, ele não lidera, ele já não está lidando mais processos, porque a IATA já está fazendo isso melhor do que ele, e ele não está lidando com pessoas que era o seu processo. Para isso. E, por último, o próprio encarreiramento e sucesso da organização. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a gente trabalha muito líder, mas tentando olhar nessa perspectiva de processo. Então, por exemplo, um dos papéis do líder é ele saber recrutar e selecionar. E ainda, de maneira geral, o que o líder faz? Não, deixa isso aqui para as meninas do RH. Não, as meninas do RH suportam esse processo, mas é o líder que compete a definir exatamente o que ele está buscando, como é que vai ser feito esse processo, como é que vai ser feita a contratação e como é que ele quer receber esse subordinado. E isso não é feito. De fato, existe ali um gapzinho na formação de líderes hoje em dia. Mas você acredita que o talento ele nasce sozinho, ele nasce ali, é genuíno, ou ele é desenvolvido? Tamires, muito legal. Eu agradeço por essa pergunta, né? Vamos lá, né? Eu diria que a gente... Talvez você tenha 3 níveis, né, de maneira geral. Eu acho que, antes de qualquer coisa, qual é a sua percepção sobre talento? Né? Para quem está nos assistindo, deve estar ali fazendo uma reflexão pessoal. O que é talento, antes de qualquer coisa, antes de você responder a minha pergunta? Tá. Veja, tem uma questão de conceituação, né? Porque talvez eu fale de uma maneira que uma pessoa tem uma outra, um conceito. Mas eu colocaria dentro de 2 perspectivas. Uma é a questão do talento, aquilo que faz parte da natureza humana, aquilo que aquele indivíduo ele faz bem. O Peter Drucker dizia o seguinte, que cada ser humano tem 1 ou 2 coisas que ele faz muito bem. Tá, o resto, ele é um enrolão. Tá, certo, né? E eu concordo muito com ele. Né? Então, tem 1 ou 2 coisas que cada um de nós fazemos muito bem, o resto a gente vai enrolar. Bom, mas eu faço uma distinção entre o talento e o dom. Né? Se a gente colocar isso, por exemplo, num gráfico, né? Colocar num gráfico, quando uma pessoa... talento todos nós temos. Todos nós temos. Qual é a diferença de uma pessoa para outra? Eu costumo fazer a seguinte analogia. Uma mina de ouro, né? Você vai ter minas de ouro que você tem o ouro, você tropeça no ouro, tá certo? Ela está ali a 1 metro, 2, 3, ou seja, ela está muito próximo da coisa. Ela está no que eu chamo de under skin, assim, no skin, né? Na pele do indivíduo. Outros talentos ou outras minas de ouro, às vezes é necessário que você cave 10, 20, 50, 100, 1000 metros de profundidade para encontrar aquele ouro. Então, todos nós temos talentos, só que alguns estão mais profundos, mais enraizados, né? Mais lá na profundidade e que precisa ser visto. Mas se você procurar, você vai encontrar. Então, essa é a primeira coisa. Então, todo mundo tem talento. Todo mundo tem talento. Tá. Quando a gente começou no Brasil refletindo sobre esse negócio, você tinha muita frase. Ele era a pessoa errada no lugar certo. Na nossa opinião, é um erro máximo, porque você parte do que o indivíduo errado e ele não é errado. Você tem sempre a pessoa certa, que pode estar no lugar certo ou pode estar no lugar errado. E eu posso afirmar para você que 80% das pessoas, infelizmente, não estão nos seus lugares certos. Né? Eles estão nos seus lugares, eles estão em lugares errados. Seja porque a pessoa não se conhece, seja porque a empresa não conhece, e aí você termina vendo isso. Voltando, então, o talento faz parte, vamos chamar... inerente do ser humano. Inerente do ser humano. O dom, ele está alguns
alguns vamos chamar centímetros ou metros ou quilômetros acima, né, disso. Então, quando uma pessoa tem um dom, por exemplo, ele pega lá, sei lá, o Picasso, que aos 3 anos, a primeira palavra que diz era lápis, né, que supostamente ele disse a primeira palavra dele foi lápis, e que eles começam dando um traço e as pessoas dizem, o que é isso, né? Ou Mozart, né, que, né, aos 3, 4 anos, né, já compunham. Então, são pessoas que trazem em si vamos chamar, um dom que é muito além do talento. Né? A gente brinca aqui, eu observo que já vem com chip. Ele já vem com o chip já funcionando e já está ligado e já está antenado e aí vai. Então, o dom é aquela coisa muito... veja, você saindo do comportamento e para as inteligências, né? O Gardner, né, que é um dos grandes pesquisadores sobre inteligência, ele diz que existem 8 tipos de inteligência e suas combinações. Né? Então, o indivíduo, por exemplo, que tem uma inteligência matemática, ele vai ter percepção de números e a clareza de números uma análise lógica. Você está falando, ele está traduzindo isso em números, porque ele pensa de uma maneira matemática. E aí cabe até uma observação que eu acho extremamente importante. Quando o indivíduo, às vezes, ele tem um determinado dom, ele, na nossa sociedade, ele tende a ser considerado um idiota. Por que ele tende a ser considerado um idiota ou um doente mental ou alguma coisa do tipo? E por quê? Porque se ele tem, por exemplo, um dom de matemática muito forte, ele tem, vamos chamar, mente extremamente matemática, muito acima da média lá, ou seja, ele tem aquele dom da matemática. Ele provavelmente, porque, veja, a inteligência e o comportamento é um cobertor curto. Quando você puxa muito para o lado, você vai faltar do outro. Talvez esse indivíduo, esse jovem, essa criança, ele tenha deficiência, por exemplo, no relacionamento, ele tenha deficiência, por exemplo, em linguística, ele tenha deficiência, por exemplo, em arte. E aí o professor olha aqui, ele jamais olha para dizer, olha, esse menino é gênio, ele tem um dom em matemática. Ele vai olhar naquilo que nós somos fracos, que essa é uma perversidade da nossa sociedade. E eu gostaria, por exemplo, de afirmar uma coisa. Ninguém é sucesso porque desenvolveu seus pontos fracos. As pessoas são sucesso porque desenvolvem seus pontos fortes. E a escola ela não faz isso. Uma outra perspectiva, de fato. A gente sempre escutou isso. Tem até um livro, né? Desenvolva seus pontos fortes e tal. E por que não desenvolver os seus pontos fracos e por que não desenvolver os pontos já fortes que temos? Exatamente. Mas toda a escola, toda a família, ela está preocupada com aquilo que não se tem e não está ligada com aquilo que se tem. Né? Então, ela diz o seguinte, olha, o seu filho é um debilóide, porque ele não está falando direito, porque, eventualmente, ele não consegue desenhar nada, porque ele se relaciona muito mal. Mas essa escola, 99% das vezes, não vê o dom que aquela criança ou aquele indivíduo tem. Então, o dom ele parte de um nível mais elevado, né? Ele tá na pele, né? Aquela criança que, às vezes, muitos jovens dizem, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser administrador, eu quero ser vendedor, seja o que eu quero ser empresário. Então, ele tem muita clareza disso. Então, ele já parte. Só que, aí veja, uma pessoa talentosa, ao longo de uma jornada, pode se aproximar daquela pessoa que tem um dom? Pode, porque se ele se determina a trabalhar aquilo que ele tem como um ponto forte, mas que não é um dom, mas que ele trabalhou de maneira intensa, ele pode chegar próximo ou igual a uma pessoa que tem um dom. Né? Então, a pessoa que tem um dom, ela chega mais facilmente, com menos estresse, com menos perda de energia, então ela chega mais facilmente. Mas acho que tem também um ponto aí, né? Porque a pessoa que tem um dom, não necessariamente ela vai chegar a um ponto de sucesso, porque vai ter que primeiro entender como que ela lida com esse dom. Pode ser que talvez ela fraqueje ali, não perceba o nível de dom que ela tenha, e aí aquela pessoa que tem um talentozinho, né? Ela vai passar à frente porque a outra pessoa que tem o dom não explorou o dom que tem. Existe essa possibilidade. Mais do que isso, Tamiz.
se você, assim, né, voltando um pouquinho à minha fala, eu digo o seguinte: se essa criança ela foi considerada eventualmente um idiota e ela é marginalizada, né, ela eventualmente, se ela não conseguir se recompor ao longo do tempo, ela vai estar completamente à margem da sociedade, à margem do processo, e ela vai terminar acreditando que ela é um imbecil. A gente, nessa pesquisa que eu trouxe para você do talento brasileiro, tem uma frase do Einstein que diz mais ou menos o seguinte: se você é um peixe, e se você acreditar que você pode subir numa árvore, né, você vai ser considerado um imbecil completamente, porque peixe não sobe em árvore, né? Então, na realidade, ou o contrário. Então, aí veja, você nem é um bom peixe, porque disseram, não, você não nada bem, e é aqui que você tem que fazer alguma coisa. Ou eventualmente, não fazer nada. Eu diria que grande parte das crianças que estão sendo marginalizadas desde sempre e também hoje, ela parte exatamente dessa premissa que você está colocando. Por ela ser muito boa em alguma coisa, mas péssima em outra, e a nossa sociedade está muito voltada naquilo que você não tem, Na falta do que no excesso. do que na falta ou do que do outro lado. Então, a gente, sim, está perdendo a possibilidade de estimular pessoas que seriam absolutamente talentos em alguns segmentos, mas que, eventualmente, são zero, por exemplo, em outros. Exatamente. Tem um filme que eu gosto muito, que não tem uma fala que ele fala: você é talentoso, o rapaz está treinando o rapaz do basquete, mas você é obcecado pelo que você faz, né? Então, é aquilo, ele já tem um talento, mas ele mesmo não enxergava que ele precisava dar tudo de si. Ontem mesmo estava falando sobre isso, por causa do Jogo do Brasil, né, gente? A galera precisa entender que tem força, que vocês são talentosos, bota energia, bota garra. Aí um dos comentaristas falou: gente, vamos correr, vamos botar garra. Então, eu acredito que é muito isso também, você ser obcecado pelos pontos fortes que você tem. Sim. Ser obcecado pela facilidade que você tem. E a gente tem uma fragilidade muito grande de focar só nas falhas e nas nossas faltas, né, nas nossas fraquezas. Agora, trazendo a realidade do DISC, como tudo começou e como que a gente pode usar isso a nosso favor? Olha, então, voltando assim, para o DISC, né, ele surgiu a partir de um pesquisador, médico, psiquiatra da Universidade de Harvard, né? E ele resolve, né, literalmente, ele é um divisor de águas, porque todos os estudos para identificar a natureza humana eram baseados novamente na dor. Né? No sofrimento, naquela pessoa que tinha perdido o direito de ir e vir, naquela pessoa que estava no manicômio. Então, estudava-se o psique daquele indivíduo na perspectiva da doença. Já dentro de uma pré-existência ali de doença. De uma doença. O William Moulton Marston, ele quer romper com isso. Ele era eu diria que, na minha opinião, ele por exemplo, um dos primeiros, né? ou talvez o iniciador da escola positiva de psicologia. Então, ele quer analisar dentro das pessoas, aquelas do que estão trabalhando, que estão estudando, que estão vivendo, o que elas têm em comum e o que as torna eventualmente diferenciadas. E aí ele consolida, né, e todos os estudos, né, antes dele também viu nessa mesma linha, que o comportamento ele é dividido em 4 grandes dimensões, né? Que dentro da perspectiva do DISC significa D de dominância, né? I de influência, S de estabilidade, porque a gente, para tentar manter a estabilidade, vem da palavra steadiness, né, em inglês, e C de conformidade. Então, o que é ser, por exemplo, autodominante? Significa ser direto, agressivo, desbravador e voltado para o resultado. O que significa ser auto-I? Persuasivo, empático, de fácil relacionamento, gosta de falar, gosta de se posicionar, né? É uma pessoa voltada para as pessoas. O que significa o auto-S? Né? São pessoas estruturadas, organizadas, que preferem trabalhar de maneira mais planejada, sentada, com menos movimento, dá valor à família e à sociedade. E o que significa ser um auto-C? Significa ser detalhista, preciso e absolutamente seguidor de regras, normas e procedimentos.
Então, mas você tem uma escala. Né? Eu falei dos altos e você tem a escala do inverso disso, que é os baixos. Né? Então, cada um desses fatores ele tem o inverso dessa minha fala aqui. Então, cada um de nós ele recebe 4, por exemplo, recipientes. Então, você tem o recipiente da dominância, da influência, da estabilidade e da conformidade. Então, e dentro desse recipiente vem uma quantidade então de dominância, uma quantidade de influência, de estabilidade e conforme. É essa quantidade desses 4 elementos que vão dar o seu comportamento. Né? Então, e aí o que, assim, grosseiramente... Todos nós temos um pouquinho de cada. Todos nós temos um pouquinho de cada. Todos, tá certo? Né? A diferença de um para o outro está exatamente na quantidade. Então, por exemplo, se eu sou mais dominante, que é o meu caso, se eu sou mais dominante, mais persuasivo, então eu vou ser uma pessoa mais direta, agressiva, de bravadora, de fácil relacionamento, gosto de poder, dinheiro, coisas materiais, e aí vai. Já no outro extremo, você vai ter a pessoa de alta conformidade. Então, uma pessoa que é alta conformidade, ele é detalhista, preciso e minucioso. Então, o que acontece, assim, grosseiramente? Se você pega uma pessoa que tem alta dominância, alta influência, ela precisa de atividade que dê vazão a ela, a esse comportamento. Então, se você pega essa pessoa e coloca ele, por exemplo, para ser controller numa empresa, para analisar números, dados, né, ali sentado, parado, você está dizendo para essa pessoa, olha, pega tudo que você tem de bom e joga fora, né? E tudo que você não tem é o que eu vou querer de você. E o inverso também acontece. Aquela pessoa extremamente detalhista, preciso, que adora uma análise, que adora uma regra, uma norma, um procedimento. Aí você coloca ela, por exemplo, para a liderança ou numa posição de vendas. Né? Você novamente está dizendo para essa pessoa, olha, pega tudo que você tem de bom, joga no lixo. E o que você não tem, exatamente o que eu vou querer trazer para você. Então, essas habilidades, elas podem se combinar, por exemplo? Eu sou um pouquinho... Porque sempre vai acontecer ali, talvez, de alguns terem uma proximidade. Tipo, eu sou um pouquinho... Eu não sei os nomes. Eu sou um pouquinho de conformidade com um pouquinho de influente, ou o contrário, né? Olha, Bom, veja o seguinte... Essas combinações todas, né, dentro do nosso algoritmo, é possível você combinar mais de 1 milhão de combinações. Você tem mais de 1 milhão de combinações. O nosso sistema, né, que a gente chama de EBS, que é o nosso sistema, ele gera mais de 1 milhão de tipos de relatórios distintos. Mas o que nós fizemos, Tamires? Nós pegamos esses 1 milhão de relatórios distintos e criamos clusters. Então, nós criamos 9... Então, essas combinações, nós criamos um conjunto de combinações liderado pela dominância, um conjunto de combinações liderado pela influência, pela estabilidade e pela conformidade. Então, você tem... Então, a gente identificou, por exemplo, no Brasil, os 36 talentos, por exemplo, do brasileiro, né? Ou acho que de qualquer lugar do mundo é possível identificar exatamente esses 36 talentos, que é exatamente essas combinações que você acabou de colocar. Então, por exemplo, o talento do empreendedor. Ele é uma pessoa direta, desbravadora, tem todas a natureza para liderar um empreendimento. Né? Então, você tem um talento do empreendedor. E você tem um outro, por exemplo, que é o aconselhador. Então, o aconselhador, ele tem exatamente, ele tem uma característica, por exemplo, que ele tem um alto S, então é uma pessoa, um alto I, ele gosta de falar com as pessoas, gosta de estar com as pessoas, e ele tem um alto S, que é a capacidade de ouvir a outra pessoa, né? De suportar, de apoiar, de dar o ombro para a outra pessoa. Essas duas características que, por exemplo, junta, com baixa dominância e baixa conformidade, dá a ele um perfil, vamos chamar de aconselhamento. Quando você inverte isso aqui, por exemplo, alta dominância e alta conformidade e baixa influência, você tem exatamente o inovador. Né? Então, o inovador é uma pessoa... Enquanto esse aqui é muito fácil de se relacionar, porque o alto I está voltado para as pessoas, o alto S também está voltado para as pessoas. Nato, né? Ele é um relacional nato, seja na comunicação, seja na capacidade de ouvir. Então, enquanto que essas pessoas, vamos chamar, são extremamente amáveis, agradáveis, ela te ouve, ela dá atenção, o alto D, alto C, baixo I, baixo S, é exatamente o contrário. São pessoas extremamente difíceis, mas elas têm uma característica muito, muito importante, que o nome já está dizendo, né? Ela é uma inovadora. Ela não
fica satisfeito com o que existe no mundo, então ela vai querer fazer uma coisa. Ela está pouco preocupada com o que você pensa ou o que você não pensa dela, né? Ela não dá a menor atenção para você, porque o que ela quer é construir algo, o que ela quer é inovar. Então, são pessoas difíceis, mas que é fundamental a gente ter no nosso time, porque é essa pessoa que vai trazer a inovação. A evolução, né? Uma vai trazer o aconselhamento e outra. Então, você tem 36 talentos. A primeira pesquisa que nós fizemos em 2012, nós fizemos com 1.300.000 pessoas. Estamos lançando agora uma segunda com 6.400.000 pessoas. E é um raio-x assim, profundo. A gente separa por sexo, separa por regiões no Brasil, separa por escolaridade, separa por remuneração, enfim. Então, você tem um quadro realmente do brasileiro, e a gente, naturalmente, esse trabalho que a gente fez para o Brasil como um todo, a gente com muito pouco esforço, a gente faz para qualquer organização que possa mapear os seus times e identificar. Ela precisa de um determinado tipo um time com determinada característica. Ela tem esse time com essas características ou o inverso? Se é inverso, provavelmente ela não vai gerar os resultados que ela deseja. E tem tido bastante procura em relação a isso, porque existem ainda empresas e empresários que não conseguem compreender o desenvolvimento humano como um viés ali. Ele quer botar dinheiro para dentro, quer vender, ele tem outros focos dentro do negócio dele. Uhum. E aí as pessoas talvez não seja ali a prioridade. Uhum. Você já encontrou ali alguma empresa, talvez, que tenha tido essa percepção de cara, né? Você percebeu que aquela pessoa não tinha aquele foco em pessoas, mas depois, com todo o teu trabalho, ela conseguiu entender que faz diferença mudar pessoas. Colocar cada um dentro da sua caixinha certa, vamos dizer assim. Eu digo o seguinte, o empresário, naturalmente, ele quer uma coisa muito simples, né? Ele quer entregar um produto no mercado, vender pelo preço mais alto possível, né? Ou na maior quantidade possível, né? E no final das contas, que a linha final do balanço dele seja azul e ele possa comemorar, seja para ele, seja para o time dele. Tem resultado. Essa é a natureza do empresário. Só que quando ele começa a ver que o buraco é mais embaixo, né? Que ele precisa de tecnologia, de processo e, principalmente, pessoas, ele começa a perceber o seguinte, cara, sem pessoas eu não chego em lugar nenhum, né? Pelo menos, até agora, sem a inteligência artificial, né? Já se fala, por exemplo, na empresa bilionária que vai ter um indivíduo só com seus vários agentes, mas ainda não temos isso, né? Então, eu diria que essa resistência ela é natural. Quando eu trouxe isso para o Brasil, quando eu comecei a trabalhar isso, algumas pessoas e até amigos meus olhavam para mim assim, poxa, Jorge, cara, me dá a sensação que você está meio fazendo um certo charlatanismo, né? Eu falei assim, cara, assim, até eu também pensei a mesma coisa. O primeiro ano trabalhando com isso e aplicando nas pessoas, até eu realmente, porque funcionou comigo, eu falei assim, caramba, mas eu sou muito Santo Tomé, né? Se funcionou comigo, mas será que vai funcionar com as outras pessoas? Mas depois de um ano funcionando com outras pessoas, aí eu não questionei mais. E aí, agora, passados 30 e poucos anos trabalhando com isso, e mais de 16 milhões de aplicações, aí eu não tenho mais nenhuma dúvida do que eu estou falando, né? Então, galera, fica a dica para vocês aí, quem tem empresa, ou talvez só queira se conhecer, faz esse método DISC, que vocês vão aprender bem aprofundado. Eu ainda não fiz, a gente vai fazer, ele vai fazer aqui meu teste aqui. Com certeza. Mas eu acredito que realmente a gente se conhecer faz toda a diferença, seja para a vida pessoal, seja para a vida profissional. A gente está chegando no fim aqui do nosso bate-papo. Foi muito prazeroso conhecer um pouquinho da sua história, conhecer um pouquinho sobre comportamento, que é o que rege toda a nossa natureza, não tem como fugir disso. Mas eu queria que você deixasse, por favor, uma mensagem para quem está nos assistindo, seja aquela pessoa que está começando o negócio agora, começando a vida agora, está um pouco perdida, quais seriam ali as mensagens que você indicaria? E a gente não está tanto na época dos livros, mas eu já ganhei aqui 2 livros aqui, tá? Foi você que escreveu? Sim. Gente, Talento para a Vida, Alavancar Pessoas e Organizações através do Comportamento. Fica a dica para vocês buscarem, ler. Tem também aqui o Talento Brasileiro, que é a pesquisa que você mencionou, né? Sim. Com 1,3 milhão de participantes. Depois eu vou dar uma lidinha. Muito obrigada.
E quem quiser procurar o livro para dar uma lida, aprender um pouquinho mais, mas ele vai deixar aqui umas dicas e já tem 2 livros de dica aqui para vocês também. Legal. Tamires, assim, eu vou, se possível, falar 2 questões aqui. Por favor. A primeira tem a ver com o processo de mudança, né, das pessoas. O que acontece com a maioria das pessoas de maneira geral? A gente termina se acostumando muito, né? Você tem aquela história do sapo na água quente, né? Então, para quem não conhece a história, você pega uma panela, coloca a água, coloca o sapo lá dentro, liga o fogo e a água começa aquecendo. Aquecendo. O sapinho ele vai sentindo aquilo ali gostosinho, né? E ele vai gostando, vai ficando quentinho. O drama é que termina fervendo a água, o sapo morre e ele não se movimenta. Ele se acomoda ali àquela temperatura. Ele se acomoda. No primeiro momento é muito legal, muito gostoso, né, porque fica quentinho, mas ele termina morrendo porque não buscou nenhum meio de saída ali. Ele não entendeu aquilo. Uhum. Só que a maioria dos seres humanos acontece esse mesmo fenômeno, né? Então a gente começa, vamos chamar, morrendo e não tem a percepção. Eu vou até trazer uma questão extremamente crítica, por exemplo, e vou sair um pouco do mundo empresarial e falar de uma coisa, né? Nós temos todos os anos no Brasil uma guerra do Vietnã. Né? Morre mais ou menos 50 mil pessoas e a metade disso são assassinatos feitos pelos PCC, né? Por essas quadrilhas, organizações criminosas. E veja, é mais do que se já morreu, por exemplo, a guerra aqui na Ucrânia, é mais do que está morrendo no Irã, ou quaisquer outras guerras. Só que a gente já entendeu isso como natural. A gente já não tem mais essa percepção. Então, eu queria trazer esse exemplo. Então, o que acontece? Quando você tem um baixo nível de desconforto, né, porque está quentinho, bem ou mal, você está vivendo aquilo, e quando você olha para o futuro e não vê nenhuma atratividade, qualquer coisa que é apresentada para você, você vai entender como um custo alto dessa transição. Né? Você diz, não, cara, mas você vai mudar, você vai chegar aqui. Ele diz, cara, meu avô viveu assim, meu pai viveu assim, eu estou vivendo assim, então a vida vai continuar assim. Então, o que é importante, né? Que as pessoas tenham clareza de como é que acontece uma mudança. Uma mudança ela ocorre quando a gente diz para a gente verdadeiramente que é o seguinte, eu não quero mais continuar nessa posição. Certo, o desconforto. Que é você aumentar o seu desconforto, que pode ser real, né? Ou seja, você teve já, né, um problema sério, você perdeu alguém da sua família, você está perdendo sua condição de vida, você foi roubado, ou percebido. Né? Porque, às vezes, se as pessoas mais sensíveis, ela não precisa sofrer aquilo para saber que aquilo é ruim. Né? Então, tem o desconforto real e percebido. Então, aumentar o nível de desconforto. Por outro lado, aumentar a visão positiva e estimulante futuro, ou seja, ela aumentar a atratividade dela. Então, quando você consegue olhar para o futuro, e eu acho que todo mundo pode olhar para o futuro, não importa de onde você veio. Tá certo? Vale esse exercício, né? Com certeza, assim, se eu fosse considerar de onde eu vim, eu com certeza não estaria sentado aqui conversando com você, né? Porque eu diria, não, se eu estou aqui, eu tenho que viver dentro desse contexto. E isso é verdade. Então, você olha para o futuro, né, e diz, não, chegar aqui vai ser muito bom. Então, se eu tenho um nível de desconforto muito alto, eu gero esse desconforto pessoal e gero uma atratividade muito grande, qualquer custo que é apresentado para mim, ele se torna pequeno. Né? Então, por exemplo, voltando para a minha história, ganhar 1/3 do salário, morar numa pensão, mesmo depois de ter morado na praia de Boa Viagem, num apartamento de beira-mar, era um custo pequeno que eu tinha que pagar para chegar onde eu cheguei. Né? Então, minha provocação é que as pessoas assim, se desconfortem mais, que elas não admitam a permanecer naquela situação e crie visões positivas e estimulantes de futuro. Porque, com isso, qualquer esforço vai valer a pena, não importa qual é o custo que vai ter. Com certeza. Uma baita reflexão, eu diria. Vale muito a pena você se permitir se olhar à frente. E, acima de tudo, se olhar pelo retrovisor também, né? Porque, às vezes, a gente não consegue enxergar
quem a gente é hoje, o quanto a gente já desenvolveu, já conquistou, já cresceu, já evoluiu. E aí fica naquela energia baixa, dá uma olhadinha para o retrovisor, volta para o presente e constrói o futuro. Você está trazendo uma questão que é interessante, né? Você estava falando do retrovisor. Na realidade, quando você tem uma técnica que chama técnica de cenário, construção de cenários. O que é a técnica de construção de cenário? Você faz uma análise muito grande do presente, que contexto de mundo, quem é você, as suas relações, e vai. Depois você faz um olhar, um retrospectivo, que é exatamente olhar pelo retrovisor. Qual é a minha história? De onde eu vim, quais foram os pontos que foram mais fáceis para mim, quais foram os pontos mais de dificuldade, o que eu consegui ultrapassar com mais ou menos dificuldade. E, a partir disso, ou seja, essa análise do presente, uma retrospectiva de passado, você cria cenas de futuro, né? Desde a mais estimulante e a mais, vamos chamar, de maior sucesso, a mediana e uma péssima. E na hora que você se prepara para esses cenários, tudo que vier na sua vida, você vai estar preparado. Eu sou essa pessoa aí. Eu tenho todos os cenários desenhados na minha cabeça. Não é à toa que meu travesseiro conhece muito bem o meu sono, que é fraco, mas eu fico aqui pensando nos cenários, se eu for para aquele caminho, vai dar isso, se eu for para... Porque qualquer área que eu for, qualquer segmento, qualquer andar que eu fizer, eu não vou ser pega despreparada, eu não vou ficar naquele desespero, porque ele já passou pela minha mente. Sim, mente agitada é isso, mas eu acho que vale o exercício, vale total, essa, né? Total. Para você desenhar ali cenários e não seguir a vida que nem Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, que a gente falou ali. Em hipótese alguma. É isso, obrigada, Até porque Jorge. o Zeca Pagodinho não faz isso com a vida dele, não. Ele é um grande empresário, ele se planeja, é um cara absolutamente sucesso. Infelizmente, ele criou uma música que virou um padrão brasileiro, que isso é horroroso. Exatamente. A gente usa a letra ali, mas ela, claro, tem um outro viés, só que serve aqui de exemplo para a gente não deixar a nossa vida nos levar, a gente usar de maneira com raciocínio, capacidade analítica para a gente chegar onde a gente quer chegar com sucesso, né? Sim. Jorge, muito obrigada. Foi muito prazeroso bater esse papo. É sempre bom a gente refletir. Eu adoro as histórias, adoro escutar as pessoas que sabem mais do que eu, porque eu sempre levo um aprendizado para casa, eu sempre construo ali na minha bagagem histórias e experiências das pessoas. E aqui na nossa empresa, na holding, né, a gente sempre tem experiência para balde em relação a pessoas. Então, vou levar o método, vou ler o seu livro, vou entender um pouquinho mais para a gente desenvolver cada vez mais as nossas pessoas na empresa. E eu deixo o convite para vocês fazerem isso também, tá bom? Fiquem aí com o nosso episódio, espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que foi muito inspirador para a gente se desenvolver como ser humano, não somente como ser humano, como profissional também. E quem sabe a gente não volta aí batendo novos papos sobre novas áreas. Vou aguardar o convite. É isso. Obrigada, Jorge. Pessoal, obrigado a você. Fique aí com o nosso episódio. Até a próxima. Tchau, tchau.